Vamos então fechando os nossos olhos físicos, aquietando as nossas mentes, os nossos corações, esquecendo todas as atribulações que nós tivemos no dia de hoje, na semana, deixando tudo do lado de fora. Vamos expandindo as nossas auras, captando as energias que a casa coloca à nossa disposição. Vamos saudando os nossos mentores individuais e agora toda a equipe de higienização e segurança, representada pelos índios, pelos pretos, pelos filhos do deserto, pelos cruzados de Ricardo, pelos pretos velhos, pelos guardiões e cavaleiros que se colocam na porta de entrada. Nós sabemos que eles já fizeram esta limpeza desde cedo. Vamos ajudá-los a complementar e a finalizar esta limpeza, mentalizando uma cúpula bem brilhante cobrindo a nossa casa. Nesse instante, estamos no Obreiros, estamos totalmente seguros. Vamos cumprimentando agora o mentor responsável pelas atividades de quarta-feira à noite, a irmã Cidufo, a nossa mentora da casa. Cumprimentemos também todas aquelas entidades que invocamos em nossos trabalhos espirituais. E agora vamos cumprimentando as fraternidades do espaço que trabalham para o bem com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos lembrando nesse instante de Maria de Magdala, pedindo que ela nos ajude no nosso esforço de reforma íntima. E agora nós vamos subindo um pouco mais. Vamos adentrando as esferas de Maria de Nazaré, nos aconchegando no seu manto. Pedimos a ela que nos leve ao nosso querido Mestre, a quem agradecemos por todos os exemplos que ele nos deixou. E de mãos dadas com o Mestre, simbolicamente vamos sendo levados até o nosso Pai Celestial, agradecendo por todas as experiências de vida, por tudo aquilo que já aprendemos nesta encarnação, através do Espiritismo, e vamos então oferecer-lhe a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo, graças a Deus.
Boa noite para todos que eu não cumprimentei ainda. Hoje o tema da aula de hoje vai ser Lei da Igualdade. Eu praticamente tirei a aula toda do Livro dos Espíritos, né? Que é aquela forma de perguntas e respostas. Então eu vou lendo as perguntas e depois eu leio a resposta e nós vamos comentar, ok? Qual é o objetivo desse tema? Igualdade, lei da igualdade. É definir igualdade de acordo com as leis de Deus e compreender o porquê das imensas desigualdades na Terra. Nós estamos sujeitos a muitas desigualdades e nós temos que explicar para vocês por que isso está acontecendo, né? E nós vamos falar do quê? Quais os itens que nós vamos abordar? Primeiramente, vamos falar sobre a igualdade natural, que são as leis puras de Deus. Vamos falar das desigualdades de aptidões, por que as pessoas têm tantos dons diferentes, né, umas das outras. Nós vamos falar da desigualdade social, da desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, né? As duas são provas, então nós vamos explicar o que tem atrás dessas provas, né? Nós vamos falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, a igualdade perante o túmulo, e vamos dar alguns conceitos de respeito, preconceitos sociais e morais. Então, nós vamos começar com igualdade natural, que são as leis puras de Deus, né? E a pergunta é: todos os homens são iguais perante Deus? Então, os espíritos, através de Kardec, respondem: sim, é uma lei natural que todos foram criados para o mesmo fim e estão submetidos às mesmas leis da natureza. Não há privilégios para ninguém. Então, eu pergunto, por que será que Deus, que é tão perfeito, ele não criou as pessoas, a sua criação perfeita também, né? Por que isso? Ele poderia ter feito isso. Mas não, Deus criou os espíritos ignorantes para que pudessem evoluir por seu próprio mérito. Diante dele, todos são iguais. As diferenças constatadas na prática são devido os diferentes estágios de maturidade, ou seja, aquela pessoa já teve muito mais encarnações e experiências do que outra. Então, esta é uma das causas das desigualdades. A outra causa de desigualdade são as influências sociais, né? O meio que a gente vive tem muita influência, né? O país, a cidade, né? Então, são as duas razões das desigualdades. Vamos agora falar da desigualdade de aptidões. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Um tem o dom da oratória, outro tem o dom da música, do desenho, né, da escultura. Por que isso acontece? Que os dons não são iguais para todos. A diferença se explica
mais uma vez, né, no grau de sua vivência, ou seja, de sua experiência de várias encarnações e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Na verdade, cada um tem uma vontade de aprender diferente do outro, né? Um se esforça mais, outro se esforça menos, né? Então, daí, todos não terem os mesmos dons. Uns se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhes dá aptidões diversas. Esta variedade de aptidões é até necessária no dia a dia, pois o que um faz, o outro não faz. Se todo mundo quisesse ser médico, nós não teríamos os advogados, ou se todo mundo quisesse ser arquiteto, nós não teríamos qualquer outra profissão, né? Então, existe um equilíbrio até nisso, né? Se não fossem os lixeiros, quem iria fazer esse serviço, né? Isso, então, traz um equilíbrio, na verdade. A desigualdade de aptidões, ele é um equilíbrio. Depois, ele diz assim, Deus não criou desigualdades. Ele deu o livre-arbítrio para cada um escolher o seu caminho, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados. E também porque os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei da caridade que os deve unir. É aquela história também dos exilados de Capela, né? Que era um planeta adiantado intelectualmente, mas não moralmente. Então, eles foram exilados para a Terra, que era um planeta inferior, né? Na intelectualidade, né? E eles vieram para ajudar-nos a evoluir, né? Então, essas desigualdades também levam a isso. Os que mais sabem têm o dever de ensinar os que menos sabem, né? É uma forma de se ter contato e de evoluir como um todo. Os espíritos conservam a integridade das aptidões adquiridas, ou seja, depois do desencarne, nós mantemos aquilo que nós aprendemos? Então, a resposta, sim, estas experiências são gravadas em seu perispírito e mesmo que venha a reencarnar numa posição mais precária como forma de adquirir novas experiências, ele as conserva arquivadas e poderá utilizá-las em encarnações futuras. Então, eu sempre digo, né, por mais idosos que nós somos, vamos aprender coisas novas, né? Vamos aprender informática, vamos aprender um outro idioma, porque isto não se perde, isso é gravado no perispírito e pode ser que na próxima encarnação nós não usemos, mas nas seguintes nós vamos poder usar novamente. Por exemplo, e aí nós vamos estudar um idioma que nós aprendemos em outra encarnação, vai ser muito mais simples para nós, né? Então, mais uma vez eu digo, continuem estudando independentemente da idade, né? Isto não se perde, isto é gravado no perispírito. Desigualdades sociais agora. A pergunta, né? A desigualdade das condições sociais é uma lei natural de Deus? Claro que não.
ela é obra dos homens e não de Deus. E nós percebemos muita diferenças, desigualdades sociais, né? Em todos os países. Talvez menos nos mais adiantados. Mas, se a gente comparar, por exemplo, os países da Europa com os da África, é uma diferença impressionante, né? Essas desigualdades desaparecerão um dia. Ela desaparecerá quando o homem se despojar do orgulho, do egoísmo e do preconceito. Então restará apenas a desigualdade de mérito, do esforço. Neste dia, os homens não mais serão avaliados pela pureza do sangue, e sim pela pureza do espírito. E isto não depende da posição social. Então, vejam bem, quando nós nos despojarmos do orgulho, do egoísmo e do preconceito, só nesse momento cairão as desigualdades sociais. Por exemplo, né, estava dando exemplo de países como Europa, Brasil, África, né? Na Europa, um pedreiro, ele ganha mais ou menos que uma profissão que a gente considera mais nobre. Não há essa diferença que você encontra aqui no Brasil. Aqui a diferença é muito grande, né, gente? Gente ganhando muito dinheiro e gente praticamente vivendo de um ordenado de miséria, né? Que pensar daqueles que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco? Esses merecem uma total desaprovação. Para seu aprendizado, eles mesmos serão oprimidos e reencarnarão sofrendo tudo o que fizeram sofrer. E não consideremos isso uma penalidade, é um aprendizado. Para ele sentir o que ele fez aos outros, né? O espírito sentir o que significa oprimir o mais fraco, né? Então não é uma penalidade, é um aprendizado. A desigualdade das riquezas tem sua origem na desigualdade de aptidões que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim, mas não somente. Pode advir também de heranças, de corrupção e de roubo. Quanto à herança, é necessário descobrir sua origem, se ela é pura ou fruto de espoliação ou injustiça. Sem falar da origem, Deus julga também a cobiça, a avareza e o mau uso da riqueza, o abuso, né? Então, a desigualdade das riquezas, claro que tem origem na desigualdade de aptidões, né? Uns se esforçam mais, outros se esforçam menos, né? Mas também são considerados de que forma ele adquiriu esta riqueza, né? Isso é muito importante. Isso ele vai ser julgado depois do desencarne.
Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam, que responsabilidade têm? Eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram. Mas eles têm a oportunidade de reparar a injustiça, empregando a riqueza com utilidade. Caso a fortuna chegue a alguém não merecedor, a providência divina se incumbirá de transferi-la dele. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Muitos ganhadores de loteria acabaram perdendo tudo, né? Ou então, casos assim de ganhou um carro na rifa, mas logo em seguida teve uma doença em família, teve que vender o carro e perdeu aquilo que ele ganhou. Recentemente, eu vi um vídeo na internet de um rapaz que ele estava falando sobre isso e estava falando de casos reais. Realmente é uma força interessante. Ele chama isso de não permissividade, né? As coisas vêm, mas não ficam com a pessoa, porque a pessoa não é permitido que a pessoa receba aquilo, né? As grandes fortunas, por exemplo, no Brasil, né? Da década de 20, de 30, na época aí da colonização também. Os filhos que receberam essas grandes fortunas deixaram elas aí e não sobra nada. Muito porque normalmente quem não sabe cuidar de dinheiro, de fortuna, né? Herda uma coisa e começa a gastar carros, casas, mansões, acaba logo, gente. Acaba logo, né? Mas quando isso acontece, provavelmente ele não teve o mérito, não teve nem o mérito, nem o dom de saber administrar a fortuna, né? Mas esse vídeo que eu vi é muito interessante. É como se uma força realmente não permitisse que a pessoa possua aquilo. É quase um karma, vamos dizer assim. O que são inimigos políticos, então? Eles... É o que diz aqui, né? Eles vão pagar pelo que eles estão fazendo, né? o poder deles. É. Né? E o que a gente ouve, né, de noticiário na TV, eu tenho até pena do que eles vão sofrer, porque é uma coisa impressionante. Eu estava pensando nisso agora, quando você falou no item aí anterior que você estava falando, né? Que eles vão receber aquilo que fizeram para aprendizado. Aprendizado. Fiquei pensando, lembrando de vários Nossa. casos aí de políticos, de pessoas que dirigiram países e provocaram tanta dor e sofrimento. Eu falo, nossa, tá a dor deles no outro planeta. É verdade. Pra lá, É verdade. de dinossauro umas 3 vezes para poder recuperar isso, né? Aquela passagem do Chico, que o cara chega para ele e fala: Chico, aquele rapaz lá maltrata todo mundo, e tem de tudo, tem carro bom, casa boa, dinheiro. Eu falei: meu filho, ele está plantando e nós já estamos colhendo, né? Então, a gente vê os outros, mas será que a gente não fez por merecer a situação que está passando agora, né? Verdade. Depois do desencarne, o homem é responsável como tratou da sua fortuna? Claro que sim, né? Sem dúvida, né? Toda ação tem suas consequências, boas ou más. A riqueza é um tipo de prova, abuso ou avareza, né?
são coisas contraditórias, né? Ou você é avarento demais e guarda tudo no cofre, né? Ou você abusa e gasta demais, né? São provas mesmo, né? Deus, vamos dizer que Ele deu para nós uma fortuna, depois, como é que nós vamos usar isso? Nós vamos saber administrar bem? Então, os dois extremos, avareza e abuso, são coisas ruins, né? E nós vamos ser julgados por isso, né? A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Igualdade absoluta das riquezas. Não, ela é impossível e até necessária. Então, a desigualdade das riquezas é impossível. A diversidade das aptidões se opõe a isso. Se existisse esta igualdade, seria rapidamente desfeita pelas forças das coisas. É também uma questão de mérito e justiça. Então, tem aquela historinha da internet, né? Que uma professora, ela resolveu dar nota para os alunos pela média, né? Todos os alunos iriam receber uma mesma nota, né? Aí o que começou a acontecer o quê? Os que mais estudavam achavam injusto e começavam a estudar menos, né? E os que não estudavam muito menos começaram a se esforçar, né? Então, a igualdade, isso é um exemplo de igualdade, né? Todo mundo recebendo a mesma nota, ela traz um desequilíbrio, né? Então, há necessidade de que haja riqueza e outras pessoas não menos ricas, né? E eu vou explicar também por que isso. Eu não, Kardec, né? Se a igualdade das riquezas não é possível, como nós vimos, não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, aí a coisa é bem diferente, porque o bem-estar é relativo e nem sempre depende da riqueza, né? É preciso entender o valor daquilo que se tem. Não é preciso ser rico para poder ter uma profissão de que se gosta e para a qual se tem aptidão, de ter um teto para morar, mesmo sendo humilde, e ter uma família com saúde e unida. Cada um trabalhando e tendo aptidões diferentes, nenhum tipo de trabalho ficaria por fazer. Isto é o equilíbrio. Isso nós já vimos, né? Então, ele está falando, igualdade de riquezas não é possível, mas de bem-estar, sim. É possível todos terem bem-estar, desde que eles entendam que ter pouco, mas ter um teto, ter saúde é bom, né? Quer dizer, você não tem o supérfluo, mas o suficiente para necessário para uma vida confortável e digna, é possível. Isso. Né? Mesmo que não tenha o mesmo poder aquisitivo, mas que tenha condições dignas de sobrevivência, né? De viver. E a gente tem vários exemplos, né? Na favela, né? O pessoal, eu não sei, parece que é muito alegre, né? Eles fazem aquelas festas como chama, na laje, né? Fazem seu churrasquinho, mesmo não sendo de filé mignon, né? Mas aquela linguicinha. Eles são felizes, eles cantam, né? Fazem pagode. É uma forma de ser feliz também, né? E estão longe de
de serem ricos, né? Então é possível, gente, ter bem-estar mesmo não sendo rico. É possível os homens se entenderem. Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Hoje, o que a gente vê é que o poder é mais forte do que a lei, né? Hoje a lei está sendo desprezada. Quem tem mais poder, quem é mais poderoso, dribla qualquer lei. A gente vê isso todo dia, né, nos noticiários. Outra pergunta. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. É verdade. Quem é responsável? Olha só que resposta interessante os espíritos deram. A causa primeira é da sociedade. A sociedade é frequentemente a causa primeira destes erros, pois não tem se dedicado à sua educação moral e procurar livrá-los de suas tendências perniciosas. Então, falta educação também, né? Ensinando como se deve administrar, né, o dinheiro, não digo nem a fortuna, né? Tem gente que ganha pouco e gasta o que não tem, né? Então, ele diz que a própria comunidade, né, é responsável, porque ninguém ensina essas pessoas a serem diferentes, né? Achei muito interessante isso. O Davi Luiz agora está assessorando jogadores. Aquele ex-jogador, então ele virou assessor de jogador, para orientar. Aí o jogador contando que comprou um Porsche e foi mostrar para o Davi Luiz, né? Então, gente, esse é um bom exemplo, né? Esses jogadores, né, que mal saíram de favelas, né, eles começam a ganhar salários absurdos, gente. É coisa de... Bom, na Europa nem se fala, né? Na Europa, 5, 10 milhões por mês. Mas mesmo aqui no Brasil, qualquer um de um time grande está ganhando 1 milhão, 1,5 milhão. Né? Aí um garoto, assim, de 18, 20 anos, ele se perde, né? E começa a comprar um Porsche, palacetes. Escuta a resposta do rapaz. O Davi Luiz falou, vem cá, você comprou uma casa para sua mãe, lá para o seu pai, você amparou a sua... Né? Ele falou, não, não é assim. Vende esse carro, vai lá, compra uma casa para sua mãe, ampara. Mas esses garotos, eles não têm estrutura, né? Então, eles têm que ser ensinados de alguma forma, né? Estou me lembrando que quem pegava no pé de jogador era esse Também. pegava no pé de jogador com relação a E isso. desenvolver também, né? Interessante. O jogador comprou o primeiro carro importado, você esquece que o futebol dele já era. A cabeça dele Mas é assim que tem que ser. Direcionar, principalmente esses meninos jovens, né? Agora nós vamos falar de provas da riqueza e da miséria, né? Por que Deus deu a uns a riqueza e a outros a miséria? Resposta, né? Para provar cada um de maneira diferente. Muitas vezes é o próprio Espírito que escolhe estas provas antes da encarnação e frequentemente falha. Então nós podemos, quando nós fazemos o planejamento da nossa próxima encarnação, nós podemos pedir a prova da riqueza para ver como é que nós nos saímos na prática, né? Então, a riqueza é uma prova.
Podemos dizer que a riqueza é uma prova, enquanto que a miséria pode ser uma prova, mas também uma expiação, uma reparação. Então, qual é a diferença entre prova e expiação? Prova, nós pedimos, né? Expiação, quando nós fizemos um mau uso da riqueza, então na próxima encarnação nós poderemos ser submetidos a uma reparação e sermos e reencarnarmos na miséria, né? Para sentir o que significa miséria, para sentir os dois lados da coisa, né? Então, é muito interessante isso. A riqueza é uma prova só. A miséria é uma prova que nós podemos pedir também para ver como é que nós vamos nos sair, mas também pode ser uma expiação do mau uso da riqueza na encarnação passada. Qual das duas provas é mais difícil? A fortuna ou a miséria? Então ele primeiro fala da riqueza. Ambas são perigosas. A riqueza provoca as excitações, as tentações, a fascinação. É a causa do orgulho, da ambição, do egoísmo e da futilidade da vida sensual que prende o homem à terra e o desvia das verdades celestiais. Embora a riqueza dificulte este caminho, é possível que possa ser até um meio de salvação nas mãos daqueles que dela sabem fazer bom uso. Então, de um lado, ela provoca todas essas excitações, fascinação, futilidades, né? Mas ela também é um meio de salvação, se ele souber empregar muito bem essa fortuna. Quanto mais rico e mais poderoso se é, mais se tem obrigação a cumprir e maiores são os meios para fazer o bem. Ele tem esses meios para fazer o bem, né? Então é a facilidade de ter esses meios de fazer o bem, né? Então ele diz assim, é uma advertência agora, ele diz, o homem pode até ser um padrão de honestidade, não fazer mal a ninguém, não maldizer o próximo, não ser fútil nem orgulhoso. Mas se ele não renuncia, ou seja, se ele não ajuda o próximo, ele não possui a verdadeira caridade. Daí vem a citação, né, a frase, né, que a gente conhece. Quando Jesus diz, fora da caridade não há salvação. Então, a gente pode até ser uma pessoa boníssima, assim, honesta, sincera, mas se a gente não ajudar o próximo, não terá valido a pena, né? Nós não passamos pela prova. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria. Por isso Jesus disse, aquela citação, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que a um rico entrar no reino dos céus. Realmente a riqueza é uma prova duríssima, gente. E praticamente quase todos falham. Agora ele vai falar da miséria. Prova da miséria, né?
Quanto à miséria, Deus julga o homem pela prova da paciência e da resignação, lembrando que, além do dinheiro, há outras formas de se entender a felicidade. É aquilo que nós já falamos, né? Ter um teto, saúde, família equilibrada, né? Então, a miséria prova a nossa paciência e a nossa resignação. Depois vem uma outra pergunta, né? Ele diz: em que condições a riqueza pode ser necessária e positiva? Em que condição a riqueza é importante, né? Ele diz assim: a abolição da riqueza seria a condenação do mérito pelo trabalho que a conquistou, conduzindo o homem à vida selvagem e que estaria em contradição à lei do progresso. É uma verdade, né, gente? Quem se esforça realmente, quem trabalha, quem busca, é merecedor de riqueza. Então, se você abolisse a riqueza, se Deus abolisse ou não permitisse a riqueza, isso seria uma injustiça, né? Não é a riqueza que se deve culpar, e sim o homem que dela abusa. Pois ele diz assim: se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Ela pode ser um fator direto de progresso. Não. Ela pode não ser um fator direto de progresso moral. Não é um fator direto de progresso moral, mas é um poderoso elemento de progresso intelectual, através do desenvolvimento das ciências, que mais tarde levou ao aprimoramento das verdades morais. Então, como que isso acontece, gente? Então ele fala assim, ó: o homem tem por missão trabalhar para promover o desenvolvimento material da Terra. É um dos objetivos da nossa encarnação. Nós temos por missão trabalhar e promover o progresso. Deve procurar na ciência os meios para executar esta tarefa. Mas para isto, precisa de muitos recursos e investimentos. Sem a riqueza, não haveria grandes trabalhos nem descobertas, nem grandes empreendimentos, nem estímulos, nem pesquisas. É por esta razão que a riqueza é necessária como fator de desenvolvimento e progresso. Então, resumindo, né? Riqueza leva a um progresso intelectual através dos investimentos em ciência, né? Então, o homem ele vai se intelectualizando. E através do intelecto e principalmente do bom senso, você começa a pensar mais logicamente e começa a criar leis que ajudam a moral, né? Então, isso acontece aos poucos, né? Porque, assim, o progresso intelectual não necessariamente ele leva ao progresso moral diretamente, né? Porque você pode ser inteligente, mas moralmente baixo, né? Mas o que ele quer dizer aqui que vamos pensar positivamente. Quanto mais o homem raciocina com bom senso, mais ele vai criando
leis e coisas que vão levar a elevar a moral, né? Então, aí se criam várias leis, né? Por exemplo, Maria da Penha. Então, vai se criando essas leis de defesa de muitas coisas, né? Por que os homens não são igualmente ricos? Na verdade, vocês perceberam que ele, com essas perguntas, ele repete mais ou menos a mesma pergunta de uma outra forma, né? É para a gente captar melhor a ideia dele, né? Para ver se os espíritos dariam a mesma resposta também. Também, né? Porque Kardec ele fazia Isso. Ele testava, né, várias... para ver se é a opinião. Ele fazia as perguntas de várias formas para ver se ele obtinha a mesma resposta. Então, por que os homens não são igualmente ricos? Porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, ou seja, esforçados. Isso é uma verdade, né? Nós realmente, há diferenças de inteligência, uns são mais esforçados, outros menos. Ele diz assim, então, porque não são igualmente inteligentes, ativos e esforçados para adquirir a riqueza. E se, porventura, a conseguissem, não são moderados e previdentes para conservá-la, né? Então, ou eles não conseguem porque não são esforçados, ou se eles conseguem e não conseguem administrar, eles a perdem, né? Eles não são previdentes, nem moderados, né? Aqui é uma coisa que não foi Kardec que falou, fui eu que aprendi. Isso há, acho que 40, 50 anos atrás na faculdade, né? Que eu fiz administração, né? Adam Smith, que é um economista escocês do século XVIII, né? Já dizia que vejam bem, se toda a riqueza que existe no mundo fosse igualmente dividida por toda a população mundial, todos seriam pobres e resultaria em uma grande estagnação de todos os grandes projetos que contribuiriam para o progresso. Então veja, nós somos em 8 bilhões e meio de habitantes na Terra, né? Se toda a riqueza... E olha que tem dinheiro aí pelo mundo, né? Se todo esse dinheiro fosse distribuído por todo mundo igualmente, todo mundo seria pobre. Essa frase me consolou. Mas Então, fala. eu vejo aqui na cabeça agora, se a gente dividisse todo o dinheiro da Terra por todos os habitantes da Terra, não ia incentivar quem produz o dinheiro Sim. a fazer isso. Nem teria dinheiro para alguém abrir uma empresa para dar emprego para os outros, Tudo é qualitário, né? Então, por isso que ele diz... Falou que estagnava, né? Quer dizer, ninguém ia ter para investir, para criar, gerar renda. Então, ele diz... contribuiria para a estagnação e não haveria progresso. Então, mais uma vez, a explicação de que a riqueza é necessária, né? Então, muitas vezes, muita gente também, né, critica, né, esses grandes ricaços, né? Mas muitos deles, o que eles criam de emprego, né? Então, a riqueza é necessária. O dinheiro em si é neutro. Depende do uso que você faz. Sim. É neutro. Pessoal, o dinheiro é do diabo. Não.
Não, não. É o que ele diz assim: se a riqueza fosse danosa, Deus não teria permitido que alguém tivesse essa riqueza, né? A riqueza ela também contribui para o progresso. Também não. Só ela contribui, né? Existem boas empresas, bons patrões, né? Se a gente tem, às vezes, o hábito de focar nos exemplos ruins, mas tem muitos Tudo, né? pessoas que dão emprego, ajudam. Criar boas escolas, tudo, né? Agora nós vamos falar sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher. Ele pergunta assim: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Sim, Deus deu a ambos a inteligência para distinguir o bem do mal e a possibilidade de progredir. É uma lei natural, né? Lei de Deus. De onde se origina a inferioridade da mulher em certos países? É um resultado das instituições sociais e dos abusos da força sobre a fraqueza física. Mais uma vez, o poder, né, da força atuando sobre o fraco. Para os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Isso, principalmente, a gente vê nos países lá muçulmanos, né? Que os homens se acham a cereja do bolo, né? E tanto é que, quando eles andam, a mulher tem que sempre andar atrás dele, né? Não pode fazer faculdade, tem que usar a burca. Então, tem certos países que ainda, infelizmente, a força é superior à fragilidade física. Qual o objetivo da mulher ser fisicamente mais fraca? Para lhe conferir funções particulares. O homem é para trabalhos rudes, por ser o mais forte, e a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se ajudarem na evolução. Mais uma vez ele fala, existe essa diferença, mas um tem que ajudar o outro, né? Mais uma vez, ele fala isso, né? Então você vê, é uma verdade, né? O homem, pela força física, ele atua em profissões, né, que exigem mais a força física, são coisas mais rudes, né? Que a mulher, pela compleição física, talvez não pudesse fazer, né? Embora a gente saiba que existem mulheres que fazem também, né? Surpreendentemente, né? Depois ele pergunta assim, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Então ele fala assim, Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Olha só. Deus dotou a mulher de maior sensibilidade relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, veja bem, a mulher com a sua sensibilidade, a sua, vamos dizer assim, maior fragilidade física, ela cuida dos bebês homens, né, que serão mais fortes do que ela, provavelmente. E quem forma o cidadão realmente é a mulher. É a mãe que forja.
E hoje, gente, O homem é só Mas não precisa ter força, precisa ter vontade só. por quantas. Hoje as estatísticas mostram que muitas, mas muitas mulheres são as que comandam os lares, né? O homem vai embora e a mulher tem que cuidar dos filhos sozinha, né? Agora, é uma pergunta polêmica, uma pergunta não, a resposta é polêmica hoje, mas lembrando que o Livro dos Espíritos, ele foi escrito no século XVIII, né? Por Kardec, pelos Espíritos, né? Então, 1857. E as ideias eram diferentes de hoje, né? Então, por isso que eu achei que a resposta é um pouco polêmica para hoje, né? Ele diz, então, eu vou perguntar de novo, as funções da mulher, por natureza, têm uma importância tão grande quanto as de um homem? Não, desculpe. Não, desculpe, não é agora. Não, desculpe. Ele pergunta, essa pergunta vem daqui a pouco. Os homens e as mulheres, sendo iguais perante Deus, devem sê-lo também diante da lei dos homens? Sim, é o primeiro princípio de justiça. Não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Então, as leis, elas têm que ser justas, tanto para o homem quanto a mulher. Uma legislação de moral, né? Eu não sei como são as leis nesses países asiáticos, muçulmanos, não sei. Mas uma lei, para ser justa, tem que ter os mesmos direitos para o homem e para a mulher. Agora vem aquela pergunta que eu falei, que a resposta é polêmica. Ele pergunta assim: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Vou repetir: uma legislação, para ser justa, deve consagrar igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Então, olha a resposta de Kardec dos Espíritos na época. De direitos, sim. De funções, não. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Como que falando, o homem vai trabalhar fora, a mulher tem que ser dona de casa. Hoje isso é uma inverdade total, né? Mas é como se pensava, né, na época, né? E ele diz assim: a emancipação da mulher segue os progressos da civilização. Então, ele mesmo já previu isso, que a emancipação da mulher, que hoje está acontecendo, né, caminha com o progresso da civilização. Então, hoje nós temos mulheres presidente de empresa, presidente de países, né? Então, veja como a coisa realmente mudou. E ele mesmo dizia, né, que tudo aquilo que se falava do Espiritismo, se alguém achasse um erro, alguma coisa que devesse ser mudada, seria a doutrina mais flexível, que ele concordaria em mudar tudo. Porque as coisas mudam, né? O progresso muda as coisas, né? Ele finaliza: a subjugação da mulher caminha para a barbárie. Então, a selvageria, né?
É o que acontece ainda, infelizmente, em alguns países, né? Na Ásia, né? Igualdade perante o túmulo. Olha que interessante o que ele aborda. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pela pompa dos monumentos fúnebres, né? Então, você vai nos cemitérios, você vê os túmulos, são perfeitos castelos de granito, né? Então, ele pergunta, né, de onde vem esse desejo de ter isto, né? A resposta é o último ato de orgulho do falecido ou dos familiares, que querem glorificar a si mesmos, ostentando a sua riqueza. Ou seja, querem se mostrar, né? Pois ele diz, a lembrança de um ser querido pobre não é menos durável se apenas pudermos colocar só uma flor sobre a sua tumba. O mármore, o Fausto, né? O mármore não salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra. Depois ele diz, o túmulo é o encontro de todos os homens, onde deveriam terminar todas as desigualdades humanas. É aquela historinha também, né, todo mundo conhece, né? No fim de um jogo de xadrez, o peão, o rei e a rainha vão para a mesma caixa, né? E é o que deveria ser, né? É, mas enquanto o jogo não termina, né? Enquanto o jogo não termina, as desigualdades ocorrem. A ilusão continua, né? Você vai lá para a caixinha do jogo, acabou a ilusão. Aí é o que você é mesmo. É que ela viu os espíritos, a rainha, Flora, ela mandou uma mensagem depois, eu psicografava. A rainha falou, a minha realeza não me acompanhou nem até o túmulo. Não, ficou por aqui. Sem dúvida. Quando ela chegou do outro lado, ela percebeu a ilusão. Mas ele também faz um alerta assim. No entanto, não devemos reprovar de maneira absoluta a pompa dos funerais. Ele não está falando dos túmulos, né? Ele está falando não devemos reprovar a pompa dos funerais quando honra a memória de um homem justo e de bem, né? Então, aquela homenagem, ele não condena, né? Desde que o homem tenha merecido aquilo, né? E agora, o último tópico, né? Vamos falar de respeito, preconceito social e moral. Respeito é o reconhecimento do valor do outro como pessoa, independentemente de concordarmos com as suas ideias, escolhas ou modo de viver. Respeitar é saber ouvir alguém, não interromper, não humilhar, não diminuir. É tratar os outros como gostaríamos de ser tratados e compreender que os outros têm necessidades e sensibilidades diferentes das nossas. Ou seja, novamente, a ideia de que a maturidade depende também da quantidade de vivência, de encarnações que ele teve, né? E que viver em sociedade não necessariamente todos têm que ter a mesma opinião, mas eles têm que saber conviver, né? O respeito, olha só, o respeito não elimina as desigualdades. Então, por exemplo, né? Imaginem um alto executivo de uma empresa entrando no seu serviço, no seu prédio, cumprimentando o faxineiro.
Isso é respeito, né, gente? E não elimina as desigualdades. Não quer dizer porque ele cumprimentou o porteiro, o faxineiro, que ele vai deixar de... Diminuir a autoridade. Exatamente. Então, o respeito não elimina as desigualdades, mas permite que convivamos com elas. Uma sociedade moderna não é aquela em que todos pensam igual, mas onde as divergências não se transformam em agressões ou exclusões. E agora vamos falar de preconceito, né? Preconceito é um julgamento prévio feito antes de conhecer de fato a pessoa ou uma situação. Os preconceitos, ele diferencia preconceito social de moral. Os preconceitos sociais surgem quando rotulamos alguém por sua condição econômica, cor da pele, profissão, gênero, religião, idade ou origem. Que é diferente de preconceito moral. Vamos ver então o que é preconceito moral. Os preconceitos morais aparecem quando acreditamos que apenas nossos valores e experiências são corretas e universais. Crescer moralmente significa revisar crenças e admitir que podemos estar errados. Quando substituímos o preconceito após uma análise mais séria da situação, criamos espaço para a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o antídoto mais poderoso contra o preconceito. Então, né, eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, às vezes a gente conhece uma pessoa muito reservada, séria, dura, e nós não sabemos, na verdade, os problemas que ela tem em casa. Pode ser que ela tenha problemas de saúde, problemas financeiros, né? Então, nós sempre devemos imaginar o que pode estar atrás daquilo, né? Da pessoa ser tão séria, tão fechada, né? Isso é empatia, se colocar, se imaginar o que será que aconteceu na vida dela por ela ter estas atitudes, né? Isto é empatia e é importantíssimo, gente, para nós que convivemos, né? Dá um exemplo. Hoje nós estávamos no mercado e o menino, acho que trabalha de empacotador, faz tudo, né? Ele estava lá longe, amontoando os carrinhos, as cestinhas que tinham deixado ali na próxima caixa. E quando ele estava chegando perto da gente, escorregou as caixas que estavam por cima do carrinho, né? As cestinhas, e foram por cima da minha mãe. Nós estávamos já na fila do caixa. Aí, ela não falou nada, nem eu, né? Ele pediu desculpa. Ele não pediu desculpa. Pediu desculpa e tal, amontou, minha mãe falou, não fez nada, foi só o susto, né? Não chegou a atingir ela. E aí, a gente acabou, empacotamos as compras, o menino veio, ajudou a empacotar e pediu para carregar para a gente. Aí deixamos, foi carregando até o carro. Aí quando chegou no carro, ele falou com a minha mãe, agradeceu muito dela não ter xingado, de não ter brigado, pediu desculpa de novo. Uma gracinha, menino novinho, né? Minha mãe falou, não, imagina, né? Certo acidente acontece com qualquer um. E então a gente perceber, a pessoa às vezes está ali, precisando daquele emprego, que trabalho se não precisasse, né? Ainda mais jovem, se ele não precisasse, estaria jogando videogame, sei lá o que faz hoje em dia, né? E
Então ele veio agradecer a forma como a gente reagiu, que não prejudicou ele. Então, se você na hora levar mal, seu moleque, você não está vendo o que você está fazendo, alguma coisa desse tipo, você prejudica a vida do outro, você não sabe o que aconteceu, que ele também não fez de propósito um acidente, né? Então, se a gente não para para pensar, às vezes você prejudica a vida do outro, da família, porque às vezes a pessoa perde o emprego por conta daquilo, né? A não ser quando é realmente um mau funcionário, que está fazendo alguma coisa prejudicando outras pessoas, mas é parar e pensar, né? No outro, né? Nossa, se fosse eu nessa situação, né? Como é que eu reagiria? E a gente tem ouvido, né, nesses noticiários de TV, tantas catástrofes, né, e guerra, e você vê aqueles mutilados, os feridos. Eu não sei, felizmente eu estou conseguindo ser muito mais empático. Eu não sei se é a idade, né, que você vai aprendendo as coisas, mas você parece que sente, né, o que aquela pessoa está sentindo, né? Você quer vibrar por ela, né? Você imagina por que aconteceu, se é um karma, se ela tem que passar por isso. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que empatia é muito importante, principalmente num centro espírita. Né? De você, tem alguém doente, de você liga para ele, pergunta como é que você está, né? Ou vai visitar. É muito importante isso, né? Saber, tentar ajudar as pessoas, saber dos problemas da pessoa. Então, é uma das qualidades que eu acho, assim, mais importantes, empatia. Então, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quem é muito rico aí tá preocupado. Chegou o milhões. Graças a Deus. Quem sabe um dia? Não, se você não tem, é porque eu já sabia que você não ia fazer bom. Não se iluda. Quem sabe? Não se iluda. O Adão conta a história lá do homem de ficar milionário para ajudar os outros. Aí achou, sei lá quanto era, 30 reais, 15 reais, o que é? Quanto? Uns 10 reais? E aí a mulher pediu para pagar a condução para levar a filha para o hospital e carregou a criança nas costas para não gastar o dinheiro que era jovem. Nós ia fazer igual. O rapaz era centro espírita, né? E todo trabalho mediúnico, ele chegava para os mentores. O mentor, passa o número da Mega Sena, né? Os números bons para ganhar. Aí toda vez que tinha trabalho com o mentor, ele batia na mesma tecla, né? Eu passo o número da Mega Sena. Eu vou ajudar os hospitais, os orfanatos, né? Os necessitados. Eu vou ajudar todo mundo. Aí, belo dia, final de mês, ele caminhando pela rua. Aí veio 10 reais ao vento, assim, bateu assim, no peito dele, caiu no chão, né? Estava sem um tostão no bolso. Vai salvar, né? 10 reais, certo? E foi andando. Quando ele virou o quarteirão, tinha um ponto de ônibus, uma senhora com uma criança no colo. Aí, quando ele estava passando, meu senhor, você não tem uns trocados? Eu estou precisando pegar uns para levar a criança para o hospital, e eu estou sem dinheiro para pagar o. Ele pensou, nossa, lá se vai com 10 reais. Aí ele pensou, não, acho que não vou dar os 10 reais para essa mulher. Vamos fazer o seguinte, pessoal. O hospital lá é longe, eu carrego essa criança 200 metros, a senhora carrega 100 metros, a gente paga. A mulher não tinha ponto de correr, coitada. Aceitou, né? Aí ele carregava 200 metros, a mulher 100, aí chegou no hospital, ele ajudou a encaminhar a criança lá para ter e foi embora. Aí no primeiro dia de trabalho dos mentores lá no trabalho mediúnico, né, foi bater na mesma tecla. Ô mentor, passa aí os números da Mega Sena, né? Vai ajudar os hospitais, as crianças, os orfanatos. O mentor virou para ele e falou, filho, outro dia nós te demos 10 reais.
Você não soube administrar R$10. Você acha que tem condição de você administrar milhões? Né? Então, os mentores conhecem as nossas tendências. Aquilo que você vai pedir, muitas vezes, vai perder a sua reencarnação. Não vai ser bom para você. Nossa, Eu com ele vai ter gastar e vai ficar devendo. As milhões. Não, ela você dá 1 milhão e vai gastar, ela volta devendo. Gasta dois. Ela gasta 1 milhão, volta devendo 10 prestações de 5 mil. Tive essa chance. Essa vida eu não tive essa chance. Não dá pra saber. Se eu ganhar 100, eu gasto 200. Não compro nada. Só fazer comida para todo mundo, tudo mais. Não é da minha natureza guardar. Essa aí é aquele jogador comprava um Porsche. Não, não comprava Porsche, mas também não. Comprava relógio de 1 milhão. Não, comprava uma fazenda para chamar toda fiarada. Comprava relógio de 5 milhões. a gente pode encerrar, então? O Aldo, você poderia ler para mim, que eu não estou conseguindo ler? Eu agora, eu só consigo ler letras garrafais. Livro, não dá mais. Estou que nem a minha amiga. Nem o de letra grande. Eu acho que é penalidade por não ter te curado totalmente. Ah, O senhor vai ler, senhor? Dá licença. Levanta a cabeça. você quer sentar aqui? Não, Senta aí, não. senta aí. Aí não consigo ver esse holofote. E assim, encerrando a nossa aula de hoje, agradecemos ao Cláudio pelos ensinamentos passados e que possamos, através desses ensinamentos, levar para nossas vivências, para o nosso dia a dia, para que tenhamos uma reencarnação mais consciente, mais confiante, mais fraterna, mais amorosa. E assim, vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos ligar de todo o coração as equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros do espaço, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-os mais amorosos e brandos, levando-os ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz,
transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio das equipes espirituais para que encaminhem fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permanecemos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores e passemos a prece de encerramento. E assim, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre e pedimos o auxílio a todos os nossos irmãos que sofrem em qualquer lugar. Vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo todo o nosso planeta em luz, em paz, em esperança, colocando no coração de cada ser que habita este planeta, sejam eles encarnados ou desencarnados, uma semente de luz em seus corações. E que essa semente germine em luz, em paz, em esperança, em amor, em um novo caminhar. E desse amor que emana dos nossos corações, vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos manicômios, nos orfanatos, pelas crianças abandonadas, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, pelas estradas. Vibremos pelos nossos familiares, principalmente por aqueles que passam por problemas de saúde ou de relacionamento. Vibremos pelo nosso lar. Cada um imagine a sua casa, o seu lar. A luz branca do Cristo lá dentro irradiando luz para todos os cômodos. E o nosso lar vai ficando iluminado, protegido, amparado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança. E vai envolvendo os nossos familiares se ali estiverem. Vibremos também pelo nosso local de trabalho. Cada um imagine o seu local de trabalho. E a luz branca do Cristo lá dentro, irradiando luz para todos os cômodos. E o nosso local de trabalho vai ficando iluminado, protegido, amparado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança. E vamos doar as nossas melhores vibrações ao plano espiritual aqui presente. E que essas vibrações possam ser utilizadas onde houver maior necessidade. E assim, encerrando a nossa aula de hoje, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, a mentora da casa, a irmã Cidofô, aos nossos mentores individuais e todas as equipes espirituais aqui presentes, para encerrar a nossa aula de hoje com a oração que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ensinou para louvar o nosso Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos aí o Cláudio, parabéns pela aula.